Deus abençoe. Hoje é uma ceia do Senhor. E eu estava dizendo aqui para a igreja que está aqui presente que ceia significa nossa redenção. É muito importante entendermos que participar da ceia, estamos profetizando, estamos declarando, estamos trazendo a nossa redenção. E não só para nós, na nossa individualidade. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a ceia na nossa família, na nossa casa. Algo que fizemos esse ano, na passagem do ano, né, que nós levamos a ceia do Senhor para a nossa casa, nossa família. E não só fizemos uma celebração aqui no templo. E nesses dias tão específicos, né, tão estranhos, nós nunca passamos por isso. E nós precisamos declarar, profetizar a nossa redenção. Há um Deus, temos um Pai que cuida de nós. Há um Deus que está no controle de tudo. E eu não vou esmorecer meu coração, eu vou confiar no Senhor. E eu quero convidar os irmãos que estão aqui presentes, as vidas que estão nos ouvindo pela internet, que confiem no Senhor. Nós precisamos confiar no Senhor. Essa confiança e segurança no Senhor é que nos vai trazer paz e tranquilidade. Vamos orar, vamos chamar o Senhor, a presença do Senhor nesta reunião, nesta vida, na sua casa. Quero agradecer as pessoas que estão nos ouvindo agora, entrando aí na internet, nossos amigos. Eu quero convidar você para entrar nesse culto ao Senhor, mesmo distante. Deus pode te abençoar, Deus pode tocar a sua vida. Quero que você proclame comigo hoje, nesta ceia do Senhor, dia da redenção, onde o Senhor está nos redimindo, tirando de um lugar de risco e de perigo, para a sua graça. Pai, eu oro e peço a tua bênção sobre toda a igreja aqui presente. Peço a tua bênção, o teu cuidado sobre nossos amigos, sobre as vidas e a igreja que está nos ouvindo pela internet. Pedimos a tua proteção, o teu cuidado, Deus, mas também nós queremos nos entregar, queremos nos render, queremos permitir que o Senhor faça conosco, Deus, aquilo que o Senhor tem como propósito. Que teu Espírito Santo possa operar, dirigir nossa vida. Nós queremos, ó Pai, nos desculpar, porque muitas vezes nós é que estamos na direção, e hoje nós queremos passar a direção de nossa vida ao Espírito Santo. É Ele que nos conduz, é Ele que tem autoridade para nos conduzir como um bom pastor. Em nome de Jesus, abençoe as vidas que estão aqui nesta comunidade. Eu oro para que o Senhor venha nos proteger de qualquer contaminação, qualquer enfermidade. Que teu espírito de força, de poder, de cura seja derramado, protegendo cada vida que está presente aqui. E as vidas que estão, ó Pai, neste lar, nesta casa, sejam tocadas por uma cura, por uma restauração. Nós oramos por nossos irmãos que estão nas casas, nossos irmãos que estão enfermos, doentes ou com suspeita de qualquer tipo de vírus. Nós pedimos a tua intervenção, teu socorro, tua proteção, repreendendo esse mal, porque o Senhor é um Deus que sara, o Senhor é um Deus que cura. Pai, nós confessamos que temos um Deus, e para Deus nada é impossível. E nós confessamos o teu nome nesse lugar, para nos salvar, na pessoa de Jesus Cristo, nosso Redentor. A Ele toda a honra e toda a glória. Amém. A igreja diga amém. Diga glória a Deus. Vamos dar salva de palmas para Jesus. Hoje é um dia de celebrar vida, um dia de glória, um dia de proteção que nós temos. Não estamos perdidos. Existe redenção para a sua vida e para as nossas casas. Amém. Vamos louvar o Senhor. Voar com
meu Salvador. Anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou. Aquele que busca a tua face quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras, sim, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor, sim, nós te amamos, Senhor. Amo o Senhor. Sim, Deus, nós te amamos por tudo aquilo que o Senhor é, por tua aliança, o desejo do Senhor de ceiar conosco, rasgando o véu da inimizade. Hoje nós celebramos o teu sacrifício, lembramos da tua vitória e te rendemos graças, ó Deus, por tua fidelidade. Agradeço o Senhor nessa noite por sua fidelidade e sua bondade que não tem fim. Aleluia. Eu te amo, Deus, tua graça nunca falha, e tu tens me sustentado em suas mãos. No momento em que acordo, até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus, pois Ele é bom. Tu tens sido tão fiel, tua bondade não tem fim, Senhor. Com todo o meu respirar, eu cantarei da bondade de Deus. Com tua doce voz, com tua doce voz, me guiaste pelo fogo, na escuridão, sei que perto estás, sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. Tu tens sido tão fiel, tua bondade não tem fim.
bondade, tua bondade me seguirá, Senhor. Obrigado, Jesus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Vamos repetir isso. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tu tens sido tão fiel. Agradeço, Senhor, pela fidelidade dele. Tua bondade não tem fim, Senhor. Com todo o meu respirar, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Se você crê nisso, aplauda o Senhor. Obrigado, Senhor, por sua bondade. Por isso nós te damos toda a honra. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Sim, e nós te agradecemos. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A Jesus toda a glória, a Jesus toda a glória, a Jesus toda a glória, para sempre, amém. A Jesus toda a glória, a Jesus toda a glória, a Jesus toda a glória, para sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos.
a Jesus toda a glória, a Jesus toda a glória, a Jesus toda a glória, para sempre, amém. A Jesus toda a glória, a Jesus toda a glória, a Jesus toda a glória, para sempre, amém. Para sempre, amém. Para sempre, amém. A ti, Senhor, a Jesus toda a glória, a Jesus toda a glória, a Jesus toda a glória, para sempre, amém. Louvado seja o Senhor Deus pela tua vitória. A Jesus toda a glória, a Jesus glória. Vamos declarar isto. Toda a glória, para sempre, amém. Toda a glória a Jesus. Vamos dar glória a Jesus. A Jesus toda a glória, aquele que era, que é e há de vir, aquele que é poderoso, a nossa redenção, a salvação do seu povo. A Jesus sua segunda vinda é certa, gloriosa, poderosa, para sempre, amém. A Jesus toda a glória, a Jesus toda a glória. Recebe, Senhor, a Jesus toda a glória, para sempre, amém. Senhor, nós te damos glória, te damos louvores. Recebe essa adoração da sua igreja, do seu povo que está aqui presente, que está na casa, sendo tocado, porque quando louvamos o Senhor, quando clamamos, profetizamos, o Senhor se levanta, o Senhor estende as bênçãos sobre nós, o Senhor nos livra, o Senhor é a nossa redenção. Nós declaramos nesse instante, nesse momento, com sua igreja reunida, com o seu povo aqui presente, o Senhor é a nossa redenção. A nossa redenção, nossa salvação vem do Senhor. Recebe com gratidão nosso amor, nossa adoração na pessoa de Jesus Cristo. Ó Deus, nós te adoramos. A igreja diga amém. Acho que a glória a Deus. Dá uma salva de palmas para Jesus. Deus abençoe.
quando Jesus ensina, obrigado, quando Jesus ensina e Ele reúne seus discípulos sobre ceia, Ele está falando de celebração, está falando de redenção, e esse é um momento muito rico para nós, porque nós estamos declarando nossa redenção. A ceia é uma figura da Páscoa, da redenção. E quando nós estudamos a Bíblia, e eu até quero convidar os irmãos, alguns já estão fazendo o curso, a segunda e terça tem um curso online com o pastor Chori, a Igreja Cristã do Morumbi, e eu vou ministrar 3 aulas sobre festas bíblicas, que está lá na palavra de Deus. Não são festas judaicas, não são festas de Jerusalém, são festas bíblicas, mas ela é uma tipologia para nós. Então, terça-feira, mas é importante que você assista às aulas da Ângela, que ela vai dar uns fundamentos assim históricos, e você vai saber um pouquinho sobre festas. Por que sobre essas festas bíblicas, né? Porque a Páscoa, a ceia é uma festa bíblica. Porque a festa bíblica, a ceia, é muito importante, porque ela declara a nossa redenção. E depois da ceia, eles têm uma vivência sobre os pães asmo, que significa pães sem fermento, né? Você sabe que fermento é algo biológico, é algo que tem vida, mas Deus quer que você se alimente dele, da vida dele, e não de outra vida, de uma bactéria. Deus tem uma vida poderosa. E depois tem as primícias, que é aquilo que a gente colhe para Deus, que Cristo é o primeiro Filho de Deus, né? Ele é as primeiras, nós somos com Ele, vamos ressuscitar com Ele. Depois tem festas, né, do Pentecoste, que é o Espírito Santo, que é a presença do Espírito Santo. Precisamos celebrar esta festa do Pentecoste aqui. Depois nós temos a festa da trombeta, que a gente está anunciando, pregando aquilo que João falou: arrependei-vos. A trombeta era um anúncio para o arrependimento, era um convite para arrependimento. Para quê? Para o dia da expiação. E o dia da expiação, onde a gente era o sangue, expiar, cobrir, perdoar, resgatar. Jesus expiou nossos pecados. E então celebra a festa do tabernáculo, que significa morada, significa de fato Jesus mora em nós. E estas 7 festas são apocalípticas. Essa é a nossa escatologia. Se você quer saber quando Jesus vai voltar, quer saber, né? A gente não sabe a data, o dia, mas se você quer ter uma ideia, estuda isso conosco. Você vai estudar. Então, se a gente celebra, a ceia ela não foi herdado, não é só uma eucaristia, algo que nós, a igreja evangélica cristã, recebeu de Roma, da igreja católica. Não é só uma herança judaica, é uma ordem do Senhor. Eu não estou falando de judaísmo, que é outra história, estou falando de Bíblia, né? Nós cantamos aqui conhecer, nós cantamos esse cântico, né? O conhecer, o saber de Deus. Como a igreja precisa conhecer, como a igreja precisa saber de Deus. Sabemos tão pouco, e a gente ouve tantas coisas, né? Que não dá certo. Então há um paralelo, e Deus não muda. Deus se deu todo o trabalho de criar essas celebrações para seu povo, e para a igreja. Nós somos povo de Deus, somos filhos de Deus, e a Páscoa é uma redenção para nós. A Páscoa é uma redenção, né? Algo forte, né? Uma coisa assim tremenda de Deus. Eu comecei a observar isso, primeira vez que eu vi, eu nem sabia, né? A gente lê pensando que o Antigo Testamento é uma coisa morta, sem sentido. Quando a gente vem da igreja, né? Uma igreja evangélica assim, só superficial, eu não entendia muito isso. E eu estava fazendo um seminário em São Paulo e fiquei um tempo na casa do pastor Chori, e na época ele me recebeu e nós estudávamos juntos, e eu vi um material, Parting of Tabernáculo, né? Israel, em inglês, um material todo em inglês, e eu falei, se fosse português eu ia estudar inglês, mas tirei uma cópia, e comecei a estudar um pouco, depois acabei desistindo, muito difícil. E depois eu li alguns livros do Kevin Conner, do pastor do Bible Temple, é um dos nossos mentores, né? Ele está vivo ainda, ele é vivo, bem velhinho, aposentado, mas ele é vivo. Ele escreveu Festa Tabernáculo de Moisés, de Davi, e ele trouxe toda essa restauração
para a gente migrar para a Bíblia, porque a gente veio de um misticismo, né, de um sincretismo, de muitas ideias. Então, festa da Páscoa, que a gente vai ter em abril, a gente vai celebrar de uma maneira muito bíblica. E se Deus quiser, a gente vai estar com saúde, vai estar bem, e essa pandemia vai estar vencida, a gente vai passar ela, porque você vai ter uma redenção na sua vida. E a festa da Páscoa não é redenção só pessoal, é uma redenção da casa, da família, do povo. E Deus sim trabalha com aquele que quer, mas Deus quer que você trabalhe com todos, né? E essa Páscoa é uma figura da ceia do Senhor. Exatamente no dia que Jesus celebrava a Páscoa, Ele é o Cordeiro Pascal, Ele morreu por nós. O sangue, lá no livro de Êxodo, salvou as casas que colocaram o sangue sobre suas portas, não houve destruição. Da mesma forma que Cristo, quando morreu na cruz, e nós tomamos o sangue de Jesus, colocamos em nosso espírito, não haverá destruição, há uma vida eterna. E trazer isso como uma verdade para nós, não só como uma história. Então eu creio que Deus tem muitas bênçãos para nós nesta noite de Páscoa. E por base, a gente tem que ter, quero começar aqui com o livro de Êxodo, porque tudo isso aqui é uma figura para nós daquilo que Jesus fez em Mateus 26, 26. Mas eu quero trazer um pouquinho um conceito de ceia na família. Eu não sei quantos de vocês levaram a ceia, passaram aqui dia 31 no culto conosco e levaram para sua casa. Eu não sei quantos nos ouviram, nos atenderam, montando a sua ceia com cálice e passando esse 31 para o dia 1º orando. E eu fiz isso na minha casa com meus pais, chamei um dos meus filhos estava aqui conosco, e nós, depois do jantar, umas 11 horas, começamos a ministrar a palavra, ministrar a ceia, e começamos a passar o ano orando. E Deus começou a falar comigo sobre família, e Deus pesou muito no meu coração sobre voltar a ensinar isso. No princípio da igreja a gente ensinava muito família, muito estar junto, muito pai ensinar os filhos, né? A gente tinha muito discipulado. É algo que a gente vai trazer, se Deus quiser. No final vou falar para vocês nossos planos. Essa semana nós vamos estar reunindo com os pastores, obreiros, líderes, né? Já estamos discutindo para que a gente possa ter um discipulado com a igreja, um culto discipulado. Cada membro pelo menos uma vez por mês sentar com você, e a gente tem uma palavra geral no dia. A gente voltar a trabalhar com os nossos jovens, com os teens aí no sábado. Eu sei que essa pandemia, a gente pensa que está diminuindo, está aumentando, né? Mas a gente vai trabalhar, nem que a gente se multiplique, faça 3 horários, 4 horários, para não aglomerar pessoas. Mas nós precisamos cuidar das casas, precisamos cuidar dos filhos, precisamos cuidar dos jovens, precisamos cuidar dos casamentos, né? Quantos casamentos com problemas, quantas vidas com dificuldade. E eu quero trazer para você que há uma redenção, porque você colocou Jesus na sua casa. Vamos invocar aquilo que a gente tomou por base, nossa fé, declarando Jesus nossa redenção. O livro de Êxodo significa livramento, libertação. E o Senhor começa no capítulo 12 dizendo: agora vai ser, a partir de hoje, vai começar novo na sua vida. Agora vocês vão sair do Egito, essa crise vai parar, essa escravidão termina aqui, e vocês vão começar um tempo novo, e vocês vão sempre lembrar nessa data, mas ela vai começar com isto. E essa instrução é a Páscoa, que nós tomamos no Novo Testamento como ceia do Senhor. Nós tomamos ceia do Senhor, e até alguns ortodoxos da cultura hebraica, judaica, eles fazem a ceia, eles fazem culto ao Messias. Eles fazem isso porque eles pegam por base aquilo que aconteceu, e eles estão celebrando o Messias, né? Toda a Páscoa, no 8º dia da Páscoa, eles fazem isso, eles fazem uma celebração, um culto ao Messias, que para eles virá, e para nós já veio. Como nós vamos escapar disso? Nós sabemos que Ele veio. Como é que a gente não vai dar atenção para Jesus? Eles vão ter uma desculpa, né? A gente não sabia que era você, mas eu sei. Quando sabe que Jesus é o Messias, já veio e está vindo pela segunda vez, amém?
Então é isso, essas figuras são muito ricas. Deus não escreveu isso aqui para brincar, para fazer um enigma. Ele escreveu isso aqui para que a gente entendesse. E diz o Senhor aqui no capítulo 12: este mês será o principal dos meses, e será o primeiro mês do ano. Deus começa a contar a partir do momento que você começa a viver na dimensão do livramento dele. Quando colocar o sangue sobre aquelas casas, agora, quando vocês estiverem debaixo do sangue, é que vai contar. Por isso que nossa vida, quando vem para Cristo, quando nós nos batizamos, a gente zera o quilômetro, zera o velocímetro, começamos do zero. Mas depois que você se batizou, você tem que ter uma vida cristã séria, discipulada, né? Você tem que procurar esse cuidado todo. E o versículo diz, eu quero trabalhar aqui com algumas versões para vocês. Então, ceia é nossa semelhança com a Páscoa, né? Libertação que Deus nos deu desde Israel até nós. É uma festa dos pães asmos, né? A ceia era para a família, e aqui mostra em si um dever do pai ensinar a família, né? A ceia não era algo do pastor, do sacerdote. Hoje nós ministramos a ceia, claro, é óbvio, mas ele tem uma figura de ensinar na casa a responsabilidade dos pais, né? Pastorear a casa. No capítulo 12 diz assim: diga a todo o povo de Israel, diga o seguinte: no dia 10 desse mês, cada pai de família escolherá um cordeiro ou um cabrito para a sua família, e isto é um animal para cada casa. Cada pai de família escolherá um cordeiro para a sua família. Eu sou responsável pela minha casa. Você, irmão que está aqui, é responsável por sua casa. Os pais são responsáveis para gerar Cristo, trazer um cordeiro para a sua casa, não só para a sua vida. A gente viveu momentos aí que nós estamos vivendo o evangelho, cada um cuida do seu. Eu vi uma reportagem esses dias muito triste. Milícia, lá no Rio de Janeiro, falando sobre milícia, com traficantes evangélicos. O nome do cara lá era nome de um profeta, um dos maiores procurados pela polícia, nome de um profeta. Eu nunca vi isso. Traficantes evangélicos, nunca vi isso. Então a gente está vendo assim uma deformação, porque esquecemos. E eu quero dizer para você aonde que está o problema. Onde que está o problema, né? Talvez pessoas que estão na nossa casa, estão ouvindo em casa, eles possam pensar: nós estamos com um problema em casa. Então nós temos que buscar Jesus, porque Ele é redenção. Não há coisa que Jesus não faça. Mas eu preciso trazê-lo. Eu preciso trazer um cordeiro. Eu preciso trazer, o cordeiro é Cristo. Eu preciso trazer Cristo para a minha casa, para a minha família. Não viver Cristo só na igreja, não viver Cristo só no templo. Irmão, se você não levar Cristo para a sua casa, viver Cristo só na igreja, por favor, não faça isso. Depois do culto me chame, vamos conversar. Você precisa se converter. Não há nada de errado falar: eu não sabia que eu não estava convertido. Quando você admite seu erro, quando você se arrepende. E a ceia é um chamado para arrependimento. Você está trazendo bênção e perdão sobre você. Mas quando você sustenta uma mentira na sua vida, você está multiplicando por 7 esse pecado. Então a trombeta era um chamado. Antes da expiação, antes de tomarmos a ceia, antes nós somos chamados a um arrependimento, a um convencimento. Como é que está a nossa vida? Como é que está a nossa casa? Esse 1 ano de pandemia, será que nós corremos para aprender e conhecer o Senhor? Alguns irmãos: pastor, eu li a Bíblia toda, estou lendo um livro, estou orando. E esse 1 ano foi um ano que eu estudei muito, mergulhei muito na palavra de Deus, porque eu falei: Deus, o Senhor tem mais, não é possível. Não é possível a gente estar vivendo um cristianismo raso, com a barriga na areia. O Senhor tem muito mais, não é possível, né? Mas nós também não queremos viver um cristianismo humanista, só para fazer culto de bênção. Nós queremos fazer um culto de adoração a Deus.
Não queremos fazer um chamado para trazer pessoas aqui, receber uma profecia, receber seu dom, receber aquilo. Nós queremos chamar as pessoas para que se arrependam. Porque quando elas se arrependerem, for luz do mundo e sal da terra, essa cidade muda. Esta nação vai ser transformada. A igreja precisa ser relevante. Relevante. Nós tínhamos 7 ou 8% de cristão no mundo. Ela tinha muito mais importância, relevância, do que hoje, que tem 30%, 40%. Não tinha traficantes evangélicos. Não tinha nome de profeta. O nome de profeta não eram os bandidos, eram pastores, filhos de cristãos. Diga a todo o povo de Israel, no dia 10, cada pai de família, eu quero dizer para cada pai de família aqui, leve Jesus para casa. E como que eu levo Jesus? Através do meu coração, da minha vida, do meu comportamento. Para a sua casa, para a sua família. Isto é um animal para cada casa. Interessante isso. Da mesma maneira comereis, é a ceia do Senhor. Comereis. Como que eu tenho que comer a ceia do Senhor? Eu nem vou para o apóstolo Paulo lá, que ele é um pouco bravo. Mas vou ficar aqui um pouquinho, com lombos cingidos. O que significa lombos cingidos? Né? Lombo, minhas costas, eu estou vestido, estou seguro. Eu estou adequado, estou vestido adequadamente. Para honrar, não há lombo cingido, eu estou vestido, não há vergonha em mim. Participar da casa, da ceia do Senhor, sem essa vergonha, sem nudez, porque não estar bem vestido, não estar corretamente, nudez era algo deplorável, né? Eles vestiam se cobriam muito. Então ele diz, comereis com lombo cingido, preparados, sandálias nos pés. Sandálias, não era permitido tomar a ceia ou o cálice descalço, porque descalço para ele significava escravo. Somente os libertos e livres andavam calçados. Tem muita coisa. E ele diz, e cajado na mão. Cajado na mão. A palavra cajado, ela é escrita com uma letrinha só no hebraico. É o lamet, é a figura do cajadinho assim. Como se fosse um L de ponta cabeça. E significa autoridade. Significa força, significa governo. Aqui está dando uma descrição como um pai de família deve agir. Autoridade, com força, com governo, né? Livre. Às vezes a gente vai falar alguma coisa com o filho, eu não vou chamar a atenção do filho porque meu filho está bebendo, mas eu também bebia. Você pôs calçado, você não mais se libertou daquilo, fala sério. Você não quer que seu filho seja um alcoólatra? Fala sério. Muitas vezes os pais escondem o que fizeram, o que eram. Por isso se repete nos filhos. E nós temos que chamar, seu pai fez isso, fiz aquilo, isso não foi legal, não foi bom. Nunca mais faça isso, porque isso trouxe vergonha para mim. Se Cristo não me alcançasse, eu estava perdido. Nós gostamos e precisamos muito dar testemunhos. Contar o que nós fizermos de errado e o que Cristo nos transformou, não é feio. É feio a gente falar que nunca fez uma coisa que todo mundo sabe que fizemos. O mundo vai ver, aquele cara era isso, mas olha o que Deus fez na vida dele. Os maiores testemunhos que impactou minha vida foram aqueles testemunhos mais terríveis, onde as pessoas foram profundamente verdadeiras, onde elas falaram, eu matei, eu roubei, eu usei, eu fiz isso, mas Cristo mudou a minha vida, eu sou livre. Quando nós somos verdadeiros, o mundo vai dizer assim, eu quero esse lugar, eu quero ir para essa igreja, porque eu me identifico com eles, porque eu também fiz isso, e lá tem alguém que pode me libertar, e esse alguém é o Cordeiro de Deus que leva para minha casa. Eu preciso levar Jesus, mas eu como pai, eu tenho que ter autoridade, eu não posso estar nada amarrado, escondido, porque senão meu filho percebe, jovens percebem muita coisa. Então, disse o Senhor, desta maneira comereis, lombo cingido, vista-se, com roupas adequadas. Isso significa justiça. Eu preciso ser uma pessoa justa, né?
sandália nos pés, livre, não posso estar amarrado, preso com nada, vício algum, nada escondido na minha vida, na minha casa, e cajado nas mãos, a autoridade, governo, que Deus está dando um governo para você. Através da sua casa, você vai governar uma cidade, vai governar uma nação. Olha para Abraão, se não foi isso que aconteceu. Se você quer crescer, você vai começar com a sua casa. Se você não começar com a sua casa, você não cresce. E ele diz, e a Páscoa do Senhor, aquele é a Páscoa do Senhor. Esse define o que é a Páscoa do Senhor. E ele diz, já vestidos, calçados, e segurando a vara de pastor, comam depressa o animal. Esta é a Páscoa do Deus eterno. Sabe, a gente, como? E ele está falando como depressa, porque não fiquem nesse lugar. Saiam desse estilo de vida. Ele está falando com pessoas que eram escravos. Gente que estavam machucados, gente bravas, gente que estavam sofrendo por 400 anos, que falaram contra Deus, falaram contra Moisés, falaram contra si mesmo, que se venderam para o governo dos egípcios, que não saíam das pirâmides, que não saíam de todo aquele esoterismo, daqueles deuses. Deus falou, saiam depressa. A Páscoa, irmão, é a redenção para nós. Se não for o sangue de Jesus, eu não consigo sair. Não estou falando de você, estou falando de mim. Se não for Jesus, eu não consigo sair. Então ele diz, saiam. E aqui então eu quero começar com vocês assim, pais, nós precisamos pensar um pouquinho. Eu quero esse ano trazer um projeto aqui no sábado com adolescentes, com teens. A gente precisa dar atenção para eles, é verdade. Mas não é a igreja que vai ganhar seus filhos para Jesus. Nós só ganhamos os filhos para Jesus quando os pais perderam. Seus filhos não precisam ser viciados, drogados, ter problemas, relacionamento, ter alguma gravidez indesejada. Seu filho não precisa aprontar para você trazer para Jesus. Jesus não pode ser um desespero na nossa vida. A gente precisa ensinar. E a cultura bíblica diz que os pais ensinam os filhos desde criança. Se a gente olhar para a cultura do Antigo Testamento, eles ensinam as crianças com 5 anos. E com 12 anos a criança conhecia toda a Torá, toda a Bíblia, todo o Antigo Testamento, todas as leis, e praticavam. Hoje a gente encontra alguns irmãos que não leu a Bíblia ainda. Ler a Bíblia é muito difícil. Mas a gente gasta horas e horas em Netflix, em programas e televisão. Por que isso? A culpa não são só dos filhos. Os pais não levam Jesus para casa. Esses dias eu vi uma história interessante. A minha nora contou que eles foram visitar uma pessoa, e daí as 2 filhinhas dela chamaram a minha netinha e disse, vamos brincar? Eu disse, vamos brincar de Maria e Isabel. Aí a minha netinha, Maria e Isabel? Eu pensei que a gente ia brincar de princesa. Não, Maria e Isabel. E eu sou mãe de Jesus, e eu sou mãe de João Batista. 2 pequiquinhas assim, ó. As mães ensinam a palavra, em vez de brincar com fada, com unicórnio, com não sei o que, eles estão trazendo para a criança as figuras bíblicas. Que lindo isso, né? Nossos filhos fossem assim. Mas os pais precisam levar seu cordeiro para a sua casa. Aqui não está falando para pastor, não estou falando que eu não devo fazer isso, ajudar você. Sim, mas se seus filhos dependem só de um evangelho que é pregado na igreja, seus filhos estão perdidos. Vocês estão perdidos. Você que está me ouvindo, a mesma coisa. Nós precisamos compartilhar. E aí eu vejo que os pais se preocupam fisicamente com seus filhos, e parabéns, temos que dar comida, temos que fazer isso, faz 2 horas, 3 horas para fazer um almoço para o filho, encher a barriga do filho, deixar ele forte, poderoso, para se desviar de Deus, mas não prepara 10 minutos uma palavra, filho, almoçamos, Deus abençoe, eu fiz uma comida com amor para você, mas agora deixa eu te abençoar, Isaac chamou Esaú e Jacó, e Jacó correu tudo para fazer um guisado, no lugar de seu irmão
Ismael, Esaú. E quando chegou diante do seu pai, depois que ele comeu, o pai fez o quê? Abençoou. Quem abençoa a casa é o pai. E nós estamos vendo uma sociedade onde pai não é importante. A mãe tira sarro do pai. O pai só ensina outras coisas. Pai não é para ensinar o time de futebol. Nós ensinamos, filho, você tem que torcer para esse time. Tem problema. Mas pai não se dedica para ensinar quem seu filho deve crer e obedecer. Jesus. Nós precisamos ensinar nossos filhos intelectualmente. Escola, mandar para a escola, mas não só ensinar mandando para a escola, mas ensinar nossos filhos a pensarem, porque nem tudo que se fala na escola está correto. Ideologia de gênero, né? Esses dias eu conversei com alguns irmãos e falei, nós precisamos ensinar os pais a falar sobre sexualidade com os seus filhos. Para muitos de vocês, seus filhos são assexuados. O que é assexuado? Não tem sexo. Você já conversou com seu filho sobre sexo? Você está errado. Você está em pecado, pai. Você está expondo seu filho para aprender na rua. Sua filha pode vir com uma gravidez indesejada. Seu filho pode engravidar alguém indesejado, porque você não leva Cristo para falar com ele. Mas de onde vem essa cultura? Eu não vou falar ao vivo aqui de onde vem isso, mas não é de Deus. Nós temos que levar Cristo para os nossos filhos. Os nossos jovens não são assexuados, tem sexo. Eu preciso reunir com eles e falar sobre isso. Que isso não é do diabo, não é do diabo, são hormônios. E como é que a gente vence isso, pastor? Dessa forma. Vamos orar, vamos pedir. E Deus orar para Deus arrumar uma esposa para você. Casar é bênção. Deus arrumar uma esposa para você. Casamento é bênção. Mas você vai andar no Senhor, para não trair tua esposa, para não trair teu esposo depois. Nós não podemos ver, nosso maior problema hoje no meio evangélico é tratar como se ninguém tivesse sexo na igreja. Isso é errado. Nós precisamos falar com nossos filhos, falar com nossos membros, porque o mundo está falando. O mundo está falando. Eu trabalho com isso, eu vi vários livros. Vocês não sabem o que acontece. Seus filhos têm vergonha de falar com vocês. Mas nós precisamos mostrar para eles que Deus fez o sexo como bênção. Que Deus fez o homem e fez a mulher como bênção. E existe tudo para que eles sejam felizes. Mas quando a igreja não ensina isso, quando reprime, quando começa a achar de formas diferentes, nossos filhos aprendem na rua, aprendem em lugar que não deve aprender, valores errados. E daí fazem coisas e nós, em vez de amarmos, ajudarmos, orientarmos, a gente bate, a gente briga. Então, pais, as coisas não estão dando certo porque vocês não estão levando o cordeiro para sua casa. Com 5 anos, senta teu filho. Mamãe está preparando comida, mas depois da comida, tem um cordeiro para você. Jesus ama você. Jesus está com você na escola. Jesus está preparando uma pessoa, uma princesa para você. Jesus está preparando um príncipe para você. Não está errado falar isso. Mas você não encontra um príncipe no banhado. Você não encontra uma princesa no banhado. Você encontra no lugar certo. Então ceia era algo que não era só no individual. Vou para o céu e o resto que vai para o inferno. Não é isso. Não é aquela música do Roberto Carlos que manda, né? Quero que tudo mais vá para o inferno. Não é isso. A ceia é para salvar minha vida e minha casa. Porque Deus é amor e Deus me ensina a amar a minha casa, meus filhos. Eu preciso falar para eles dos riscos. Quais são os maiores riscos hoje? Se não é as drogas, se não são o sexo, sexualidade errada, né? Se não é isso, nossos medos hoje de perder nossos filhos, os abusos, as pessoas sofrendo. Nesses dias que nós estamos perdendo os filhos, os jovens, dentro dos quartos, segundo aquela profissional, nós precisamos abrir as portas da nossa casa, abrir as portas da igreja, para falar a verdade, para falar o que é bênção de Deus. Tudo que Deus fez na sua vida é bênção. Amor é bênção, a sexualidade é bênção, o ensino na palavra de Deus é bênção, tudo é bênção. Se as coisas estão erradas, não está dando certo, existe o Cordeiro. Nossos filhos precisam saber que Cristo é a nossa redenção.
Não existe nada que Ele não possa fazer. Agora, o que eu não devo fazer, eu vou dizer: fugir, se esconder, se afastar. O dia da Páscoa era um dia que as pessoas eram chamadas para o arrependimento, e não importa o erro, o pecado que elas tivessem cometido, elas eram restauradas. Mas deixa eu dizer algo que você não sabe: também era o dia do juízo, do castigo, para aqueles que recusassem se apresentar. Então o que você acha que vai acontecer com quem está aqui, com quem está tomando, com quem aceita Jesus? E o que você acha que vai acontecer com quem recusa? E por que recusamos? Porque tem alguma coisa estranha. Tem alguma coisa estranha. Nós precisamos trazer Jesus para nossas casas, para que nossos filhos não sejam rebeldes. Filhos rebeldes. Nós temos hoje uma sociedade de filhos rebeldes. Mas aonde aconteceu isso? Que pais começam a ensinar Mulher Maravilha, super-homens, e nossos filhos querem ser super-homens, querem ter mais força do que a gente. Nossas filhas também querem fazer qualquer coisa, e eles ficam no mundo da fantasia, e eles não conhecem quem é real: Deus. Pode se perceber, a gente pergunta para a criança: qual que é o seu herói? Capitão América, Homem de Ferro. Se alguém fala assim: quem é a pessoa mais forte que você já viu? As crianças não falam que é Sansão. Na Bíblia é Sansão. Eu vi um irmãozinho depois brincando. Vamos brincar de Sansão? Alguém já brincou de Sansão aqui? Eu vi umas crianças brincando de Sansão, de ser mais forte que o outro. Não, a gente brinca de super-homem. Agora conta para mim o que é certo, o que é real e o que é fantasia. Nós, a igreja entrou na carona do mundo e só ensina fantasia, perdendo tempo. Eu quero dizer isso para vocês, não é muito simples essa mensagem, mas eu quero acordar vocês, porque Deus quer despertar. Deus pesou isso no meu coração, e eu comecei a orar pela igreja. Deus começou a mostrar a sua família, Deus começou a mostrar a sua vida, Deus começou como você está fraco. Tem pais que filho está mandando ficar quieto, filho que está mandando na casa. Tem lugar que é a mulher que manda. Pode mandar, claro que a mulher pode mandar, mas Deus deu o cajado para quem? Quem que tem que ensinar o filho? Às vezes o marido vai: mulher, você que ensina, você que leva para a igreja. Tem esposas que, se ela não trouxer a família para a igreja, os filhos não vêm, porque o pai, que deveria trazer o cordeiro, que deveria ter autoridade, o cajado. Então a gente depois tem aí um monte de coisas que não bate. Então nós temos que trabalhar com nossos filhos, sim, fisicamente, alimento, roupa, cuidado, montar uma escrivania lá para eles estudarem. Primeira coisa, a gente compra televisão, irmão, compra uma biblioteca para o seu filho, precisa aprender a ler. Nós temos que desenvolver intelectualidade, para a nossa criançada não ser varrida por essas políticas que se dizem ser públicas. Gente, eu nunca vi o que está acontecendo. Não sabemos diferenciar uma coisa da outra. Nós precisamos ensinar, ler, pensar. Se você tiver um filho, como é que você quer que seu filho seja? Nós precisamos cuidar emocionalmente. Começar com nossos filhos, elogio. Quando ele fala: pega o cabrito, pega o cordeiro, leva para sua casa. E o que chega na casa e fala: filho lindo, querido, olha o que eu trouxe para a gente comer. Ou você fala assim: sai de perto, isso aqui é só para mim. Os pais têm que trazer coisas para dividir com sua casa. Quantas vezes eu aconselhar esposo, que ele pensava só nele: esse é o meu salário. Gente crente, aqui na igreja comigo. Não, ele não dava, a esposa ganhava menos. Não, isso aqui é meu salário não é para você, o problema é seu. Que errado. Filhos, a Bíblia fala, nós estamos falando sobre ceia. A ceia era uma responsabilidade para cada pai, levar para casa o cordeiro, Jesus, ensinar, alimentar. Emocionalmente, nossos filhos precisam de afeto, de carinho, de amor. Estranhamente estamos vivendo um momento, e eu falo com algumas crianças, alguns jovens,
a figura de pai, a palavra pai. E a palavra pai significa força da casa, força do lar. Pai é a força do lar. A palavra pai se escreve com esse lamed, que é um cajado. A força é o homem, é o pai. E eles falam assim: eu não sei orar o Pai Nosso, porque a palavra pai não desce para mim. Meu pai é agressivo, meu pai só pensa nele, meu pai me bateu, foi embora. As figuras de pai que deveria abraçar a casa, forte. Mas aí eu quero dizer algo para você. Por que nós não temos pais assim? Porque seus pais não ensinaram o cordeiro. Agora você conhece Jesus. Eu preciso ensinar a minha geração o cordeiro, para que eu seja um pai segundo a palavra, e meu filho seja abençoado para dizer: Pai nosso que está no céu, santo, santo, santo é o teu nome. Que nossos filhos amem a Deus. A maior estratégia do diabo é destruir a paternidade. Paternidade, orfandade é um espírito muito triste, é abandono. E eu acho que todos nós temos uma historinha de papai que não estava presente, que faltou. E se você fez isso, corrija, porque os nossos filhos são produtos das nossas mãos. Não deveria ser produto de uma sociedade, não deveria ser produto da escola, do governo, deveria ser produto da família. Nossos filhos precisam amar o pai e a mãe, eu quero esse cordeiro, eu quero esse cordeiro, porque esse cordeiro é maravilhoso, e ele vai conhecer o cordeiro por causa do pai. O pai conhece o cordeiro, então ele ama aquela esposa com aquele marido que conhece o cordeiro, que conhece Jesus. Ela vai amar aquele marido, porque ele conhece Jesus, ele está trazendo, ela vai ficar tranquila. Esse homem não mente, esse homem nunca vai ser agressivo. Eu posso descansar, posso dormir em paz. Eu vi esses dias umas notícias, você vê quanto aumentou o feminicídio, quantas mulheres sendo assassinadas por seus maridos, filhos assassinados pelos pais. Uau, acorda, isso está acontecendo todo dia, e a gente está na Disneylândia, muita gente brincando de princesa, de fada, de homem de ferro, mas as coisas estão muito tristes. Nós precisamos cuidar dos nossos filhos intelectualmente, não ensinando só filosofia, né? Não estou falando para você ler Karl Marx, né? Karl Marx é bom, Karl Marx não, Nietzsche, né? Hells. Não estou falando para você ensinar esses caras que não criam em Deus. Eu estou falando para você ler a Bíblia. A intelectualidade está na diversificação desses livros da palavra de Deus. Pega o livro de Provérbios. Então nós devemos orar, ensinar nossos filhos a orar. Não durma sem orar com seus filhos, não durma. Ah, meu filho já é grande, não tem problema, já é pequeno, não sabe orar, ore. O espírito dele está sendo visitado por Deus. Deus tem que ser real. Provérbios 22:6 está escrito: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará. O desvio da criança na fase adulta, melhor dizendo, é por causa da falta de ensino dos pais, não é da igreja. Eu sei que tudo virou da igreja agora, né? Mas não é. A igreja é onde a gente recebe informação e a gente leva para casa para processar com os nossos filhos. Salmo 132: se os teus filhos guardarem a minha aliança e os testamentos que eu lhes ensinar, ou que eu lhes dei, está falando para os pais, então seus filhos também se assentarão para sempre comigo. Quantos de vocês querem que seus filhos sentem com Deus? Eu quero, mas eu tenho que ensinar. E aqui tem uma promessa de Deus: se você ensinar teu filho os meus mandamentos, eles se assentarão comigo. Mas se você não ensinar, só você senta comigo. E eu fico pensando, onde nossos filhos estarão? Por isso o Senhor fala na Páscoa: pega o cordeiro, pegue Cristo e leve para seus filhos, leve para sua casa, compartilhe, ensina.
Semana, comecinho, final do ano, eu fiquei sabendo aqui, nós vamos ter batismo de adolescentes. Nós estamos preparando agora aí, essa semana aí tem umas notícias dessa pandemia aumentando, mas se Deus quiser, mais uns dias passa, finalzinho do mês, vamos já falar sobre isso. Vamos ter adolescentes, crianças querendo se batizar. Criança, ontem uma criancinha me perguntou, posso me batizar com 7 anos? Irmãos, que bênção. Não sei, né, algumas ideias que a gente tem aí, né, será que a gente deixar os filhos sem se batizar, ir para 14, 15, se desviar, aprontar, para depois se arrepender e vir para a igreja? Eu acho que a gente tem que se batizar, tem que batizar um pouco mais cedo mesmo, mas aí fica com o papai, aí é função do papai e da mamãe. Nós não queremos perder nossos filhos para tentar alcançá-los de novo. Foi um erro da nossa visão da igreja evangélica. Talvez você, pai, sofra com isso, porque lá atrás a gente levou. Vamos tomar ceia, gente, vamos levar só para o nosso coração. Nós precisamos corrigir isso. Deus pesou no meu coração. Não é uma palavra muito agradável, mas eu quero salvar as famílias, quero que elas sejam salvas. Eu salvar não, Jesus que salva. Eu quero falar essa mensagem com o intuito de que você resgate sua casa, seus filhos e jovens. Como os nossos filhos vão aprender se só depende do pastor? Isso quando vem na igreja, isso quando assiste. Raro ver um jovem, um adolescente aqui, irmãos, até jovens, velhos aqui, não acessam aqui, a gente sabe, nossas mensagens, nossos cultos, o nosso grupo, a gente vê lá, nem abre, e a mensagem do pastor, e é do grupo da igreja. Por isso nós vamos começar um discipulado com jovens, aos sábados, não vamos ter culto, eu quero fazer discipulado, grupo, e durante a semana a gente vai marcar 1 a 1, não temos jeito de ser uma igreja por atacado, qualquer jeito, ou a gente resolve, ou a gente volta para a essência, ou a gente para. Se você quer fazer uma coisa bem feita, está aqui comigo. Se a gente não for fazer bem feito, eu quero parar. Está sendo gravado isso, verdade. Eu não vou fazer mal feito. A Bíblia diz, maldito aquele que faz a obra, o serviço de Deus, relaxado. Não quero fazer isso. Se você quiser, amanhã, estou disponível. Vamos para um discipulado. Pastor, precisamos restaurar. Me ajude a restaurar minha casa. Eu vou ajudar você, porque eu creio que nós temos um Deus no céu, e Ele nos resgata. Jesus é nosso resgatador, e a ceia é a restauração. O mundo precisa saber a restauração. Existe, vai mudar. Eu vou orar por as mãos sobre eles, vão ser tocados pelo poder de Deus. O Espírito Santo vai eletrizar, eles vão levantar, vão pular, falando em línguas, glorificando a Deus, serão libertos. Sabe por quê? Quando a gente não coloca o Espírito de Deus, Satanás coloca seus demônios, suas fantasias, seus gostos. Por isso que nós temos dificuldade de trazer as pessoas para a igreja, porque elas são muito mais parecidas com o mundo do que com Deus, muito mais parecidas com as fantasias do que com as realidades, porque o demônio trabalha com mentira, com fantasia, construções hipotéticas, não reais. Jovens, Salmo 119, olha o que ele diz aqui o texto, de uma coisa, Deus o julgará por todos que fizerem. Deixa eu pegar o Salmo certo, 119 verso 9, como pode um jovem conservar pura a sua vida? É só obedecer os teus mandamentos. Como que os nossos jovens vão manter puros, nesse mundo com tanta sexualidade exacerbada, né? Se você tem filho, você tem que tomar cuidado. Se você tem filho, tem que tomar cuidado, porque tem gente que está achando que é tudo natural. Tantas doenças que não terminaram estão aí, não é só o Covid. E o Salmo Eclesiastes 11, ele está falando aqui para um jovem que quer aproveitar a vida, quer fazer o que eu quero. Jovem, então aproveite a sua mocidade, seja feliz enquanto você é moço. Faça tudo o que você quiser então. Siga os seus desejos. Mas lembre, Deus o julgará por tudo o que você fizer. Eu não quero cair nessa. Eu não quero fazer tudo que eu quero fazer tudo que Deus quer. Julgar significa castigar.
porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei toda a terra do Egito, todos os primogênitos, filhos, desde os homens até os animais. Ocultarei castigo, juízo sobre todos os deuses, demônios e pessoas ali. Eu sou o Senhor. Deus está falando que Ele está trazendo um juízo sobre os filhos. Quem morreu não foi os pais, foram os filhos. Quem está se perdendo são os filhos, porque está faltando o sangue do Cordeiro. O sangue não é só para você, é para a sua casa. A coisa que eu mais amo são meus filhos, né? E eu pensei que os filhos eram muito, né? Agora descobri que você tem um amor maior que os filhos, são as netas. Aí você fica meio doido. Mas são nossos filhos que dão os nossos netos. São os nossos filhos que dão essa alegria. Então, se você amar seus filhos, cuidar dos seus filhos, põe sangue sobre eles, põe as mãos. Deus, o Senhor é o nosso resgatador. O dia da ceia, o dia da Páscoa, era um dia que tinha dois acontecimentos: resgate para aqueles que aceitavam, e maldição para aqueles que recusaram. Não é saudável a gente deixar tomar ceia, participar. E a ceia era uma das únicas festas que a gente não tomava sozinho, a gente tomava em Jerusalém. Por isso não se pratica mais a Páscoa, porque lá não tem mais o templo, mas tem que ser em Jerusalém. Mas isso logo vai acabar, e logo o Senhor voltará, e as profecias que a ceia e a Páscoa retornarão. O Senhor virá com a sua Jerusalém celestial. A ceia é um dia de redenção para aqueles que aceitam e obedecem. Vamos declarar isso em nome de Jesus. Hoje é um dia de redenção. Declare, profetize, você tem um Deus. Quantos tem um Deus aqui? Levante a mão. Aleluia. Fique em pé comigo. Diga através da oração o que eu vou falar agora. Em nome de Jesus, diga assim: em nome de Jesus, eu declaro que meu Deus é um Deus de restauração, e minha casa será restaurada. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Espírito Santo, me dá agora condições de levar esse cordeiro para a minha casa, para meu cônjuge, para meus pais, para meus filhos, toda a minha família e até meus vizinhos. Eu quero repartir esse cordeiro. Esse Jesus é a nossa redenção. Nós queremos celebrar esta ceia, a Páscoa do Senhor, declarando nossa redenção através de Jesus, nosso Salvador. Amém e amém. Glória a Deus. Eu quero encerrar aqui com essa gravação, e na sequência a gente vai ministrar a ceia com a igreja. Você que está em casa, Deus abençoe a sua vida. E a Bíblia é toda uma verdade, e o cordeiro era para ser celebrado na casa, na família. Nós queremos que Deus abençoe a sua casa, sua família. Fique na paz e na graça do Senhor Jesus. Que você que está na sua casa seja abençoado. Se você quer saber mais de Jesus, nos procure. Queremos compartilhar com você, mas ter uma vida verdadeira, integral com Cristo, nosso Salvador. Cristo em breve voltará. Deus abençoe a sua vida. Amém. Glória a Deus.